Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Nossos vídeos sobre água vão começar muito simples, mas esse assunto ele pode ser realmente muito complicado. Depende do quanto a gente quer se aprofundar. Mas o fato é, indiferente a se a gente vai se aprofundar ou não, hora ou outra a gente vai cair na necessidade de determinar o pH. Existem muitas formas de determinar o pH, mas a gente vai se ater aqui às formas mais baratas, rápidas e confiáveis, que são aquelas que são usadas nos laboratórios e nas cervejarias. Vamos lá? Medir o pH não é algo complicado, mas como a cerveja começou aqui no Brasil com essa forma bastante empírica, o que eu vejo muita gente, e isso inclui cervejeiros caseiros que estão começando, até cervejarias com as quais eu já trabalhei, não entenderem exatamente como funciona o pHmetro e por isso terem leituras que não condizem nem um pouco com a realidade. Aí você vai corrigir a partir de uma coisa que estava errado já. Aí só piora tudo. O pHmetro ele não é um instrumento absoluto. Ele, na verdade, ele é absolutamente relativo. Simplificando muito o que o pHmetro faz, ele basicamente mede a diferença de potencial, ou seja, a voltagem, entre um ponto de referência que não é afetado pelo pH e um ponto que é afetado pelo pH, onde a concentração dos íons H+, que eles têm carga, vai alterar esse potencial, vai alterar essa voltagem. Então o pHmetro é composto por basicamente duas coisas, um bulbo feito de vidro com um sensor dentro e um sensor externo a esse bulbo que vai ser o referencial. Então fora dele a gente tem um bulbo feito de um material, de um vidro especial, que ele é permeável ao H+, ao íon H+. Assim, quando colocamos um ácido, como por exemplo uma solução de ácido clorídrico, os íons H+, eles penetram nessa membrana e os íons Cl- consideravelmente maiores não conseguem. E o resultado é que existe uma separação de cargas. O mesmo processo ocorre dentro do sensor, que é preenchido com uma solução neutra. Se a concentração de íons H+, dentro e fora for diferente, surge uma diferença de potencial, ou seja, uma diferença de carga, que pode ser medida pelo voltímetro. Se a concentração dentro for menor que a concentração de fora, então essa solução é ácida e o voltímetro vai medir um potencial positivo. Se a concentração é igual, não existe diferença de potencial, a solução é neutra e o voltímetro não mede nada. Se a concentração ela é maior, então a solução ela é alcalina. Então o que é feito é basicamente uma correlação entre a voltagem medida e a concentração dos íons H+, que é basicamente o que é o pH. A gente sabe, por exemplo, que se a voltagem medida for 0, está no pH neutro. Já no pH 10, essa voltagem, se tiver tudo perfeito, esse potencial, ele é em torno de menos 177,5. Ou seja, a gente pode ir fazendo equivalências entre essa voltagem e o pH. O problema é que existe muita coisa que pode dar errado aí. Uma delas é a permeabilidade do vidro aos íons. Isso aí tem um monte de fator que pode alterar isso. E se essa capacidade for alterada de alguma forma, aquela equação que representava aquela reta de calibração, aquela calibração, ela deixa de valer, ela não vale mais. E aí o que você vai estar lendo, você vai estar dando uma determinada voltagem para a qual ele foi calibrado, mas que na verdade você está vendo tem um pH totalmente diferente fora. E daí o que a gente tem que fazer é dar um jeito de arrumar isso daí, dar um jeito de compensar esses erros. E sabe qual que é o problema? Isso aí muda muito e muito rápido. Dependendo das análises que você faz, você tem que fazer calibração todos os dias ou até de análise em análise. Então, quando a gente tem aquele pHmetro em casa encostado e a gente vai lá e vai ler uma vez por mês a cerveja, uma vez por semana, pode ter certeza, as leituras não são precisas e não necessariamente representam a realidade. Vamos ver? Eu tenho aqui dois pHmetros. Esse daqui, que ele é bem popular, se você compra na China, compra no Mercado Livre, é um pHmetro bem barato, um pHmetro de bolso. E eu tenho esse aqui, que é um pHmetro de bancada, é bastante usado em laboratórios, só um pouco velho. E eu tenho aqui, sei lá, um copo de água. Água. E eu não sei qual que é o pH dessa água. Mas a gente vai medir com esse pHmetro, e vai medir com as famosas fitinhas de pH. Para quem não conhece, ela é uma fitinha que ela tem, dependendo da fita que você compra, né? Ela tem uma escala de cores graduadas aqui
e quando você colocar na solução, essas cores elas vão se alterar e você compara com as cores aqui. E com isso você consegue seu pH uma resolução de mais ou menos meio, se você tiver um olho bom. Você sabe se está entre uma ou em outra, ou se sabe se está perfeitamente em uma, se sabe se está perfeitamente em outra. Vou começar pelo meu pH de bancada aqui. O eletrodo ele fica imerso em uma solução salina, isso é extremamente necessário para não degradar tanto o bulbo. Aqui passou um tempinho, passou uns 5 minutos. O pH da minha água estabilizou em 6,55. Beleza? Vamos analisar com o pH de bolso agora. Tá bem fraquinho a pilha, mas dá pra ver que ele tá com 10,5. E agora olhar com a fitinha de pH. Pegar uma aqui. Submergir ela na água. Meio segundo é o suficiente. E agora a gente espera alterar a cor dela. A gente consegue ver, pelo menos para mim, que ela tem um pH em torno de 5,5. Inclusive eu ousaria dizer mais que 5,5, uns 5,7, 5,8. Tá bem mais pro outro, mas não tá igualzinho o outro ainda, bem igual 6. 3 medidas, 3 pHs diferentes, será que eu errei? Errou. Errou feio, errou rude. Como isso é possível? O que aconteceu? Por que a gente deu leituras tão erradas e qual dessas é mais confiável? Faz alguns meses que eu não uso esses 2 pHs, a gente tem um pH novo lá na cervejaria e eles estão totalmente descalibrados. O que a gente tem que fazer para usar eles de forma correta é que fazer a calibração deles. Existem soluções de pH definido, chamadas soluções tampão, a gente já falou isso no vídeo passado. E os pHs eles vêm com um compensador para esse erro. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um ajuste para o pH 4, um ajuste para o pH 7. O que acontece? A gente sabe, a gente tem uma solução que a gente tem certeza que tem pH 4. A gente coloca o nosso pH lá dentro e ela dá pH 5. E aí, o que acontece? Tá errado o negócio. Então a gente vai ter que alterar aquela equação que falava quanto que é o pH em milivolt. A diferença é essa diferença. Mas o geral ele é bastante simples. Você coloca na sua solução tampão, que você tem certeza do pH. No meu caso desses bem antigos, eu giro esse botãozinho aqui, ó, até acertar o pH. Aí coloco na próxima solução, giro até acertar o pH e ele vai alterar automaticamente a equação que tem dentro dele que converte milivolts em pH. Quando o pH ele é digital, ele já é um pH mais moderno, ele já tem um botão calibrar lá, você só inserir na solução padrão, clica em calibrar, ele vai calibrar, é bem mais simples. Então vou fazer a calibração rapidinho aqui. E agora sim, o pH da nossa água, 5,98. Muito mais parecido com a fita, claro. Na fita eu falei que estava lá por 5,7, 5,8, né? Uma água bastante ácida para a água da torneira. Esse tipo de pH de bancada, ele custa caro, ele custa de 500 a R$2.000 no Mercado Livre. Só que você pode fazer igual eu, comprar no OLX por R$100, esse negócio que é quase uma peça de museu, mas você pode comprar eletrodos novos e ele vai funcionar perfeitamente. Esse aqui, ele veio da China por, sei lá, R$30 frete grátis, mas tem por R$40 no Mercado Livre para comprar também. E essas fitinhas aqui, elas custam R$5, 80 dessas fitinhas também no Mercado Livre. E ainda tem até um post no site Brauchkaiser, que é bem bom, muito bom, um dos melhores sites do mundo sobre cerveja, fazendo uma correlação para você tirar foto dessa fitinha aqui e padronizar o branco, e daí você olhar numa equação deles lá e te dá um valor absurdamente preciso. O que eu sugeriria comprar? Se você pudesse, claro, esse aqui. Uma versão nova dele ia ser a melhor coisa possível, ia suprir todas as suas demandas. Mas esse aqui não é tão ruim também não. Só que tem muitas coisas que não se falam sobre ele. Por exemplo, o eletrodo dele, que é essa pecinha aqui, ela tem que ficar imersa numa solução de KCl. A mesma coisa esse daqui, ó. Esse aqui, ele vem com uma tampinha pro eletrodo. Tem que ficar imerso numa solução de KCl. Se não ficar, estraga muito mais rápido o bulbo e descalibra muito mais rápido, sem calibrar muitas vezes.
Eu não sei, eu li muitos reviews sobre isso daqui quando eu fui fazer o vídeo e tem algumas pessoas falando que ele é impreciso. Faz muito tempo que eu não uso ele, mas eu não vou conseguir calibrar ele agora que eu tô com pouca solução de calibração e ele não vai entrar. Mas eu não sei se ele é impreciso, pra mim ele era preciso. E se você não tiver como fazer essas calibrações, não tiver a solução de KCL, não tiver paciência para fazer isso, eu digo para usar a fitinha sem medo. Você vai conseguir uma resolução boa, muito melhor que você conseguiria com o pHmetro, usando ele de forma errada, e você teria certeza sobre o que você está medindo. O vídeo não foi exatamente sobre cerveja hoje, mas ele é fundamental se você quiser se aprofundar na arte ou na ciência de fazer cerveja, porque hora ou outra você vai ter que saber o pH. O pH da água, o pH do asperge, o pH do mosto, e talvez vai ter que ajustar isso daí. Então no vídeo que vem a gente vai falar sobre formas de ajustar o pH com ácidos. A gente vai falar sobre o ácido lácteo, o ácido cítrico, o ácido fosfórico e talvez falar sobre o limão também, que muita gente escreveu nos comentários que corrige o pH com limão, eu nem sabia disso. Se você gostou do vídeo, então por favor clica aqui embaixo em gostei. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor se inscreve, deixa seu like e vamos tornar a cerveja no Brasil cada vez mais profissional, cada vez mais científica e cada vez melhor. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo.